Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, verso 17. Marcos, capítulo 8, verso 17. Nós vamos ler até o verso 21. Coloca na NVI, tá? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Jesus ouve uma discussão e ele faz uma pergunta: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Podem se assentar, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, este momento, Pai, é um momento em que temos que estar atento para tudo que o Senhor quer falar, para tudo aquilo que o Senhor quer entregar. Então ministra agora, Pai, que não seja eu, Pai, mas seja o Senhor. Que eu venha desaparecer nesse altar, meu Pai, mas que apareça somente a Tua voz. Que em nenhum momento venha ser aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas venha ser a Tua palavra. Somente a Tua palavra. Dirija completamente este momento, Pai. Eu repreendo todo espírito de distração que tenta impedir as pessoas de ouvirem a Tua palavra, Pai. Seja repreendido agora. Todo espírito contrário que age dentro do culto, todo espírito das trevas infiltrado para agir dentro do culto, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que somente o Teu Espírito Santo tem liberdade de agir aqui, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Se puder deixar o verso aqui, o capítulo 8, 17, nós vamos ver quantas perguntas Jesus fez aqui. Vamos contar? Vamos contar quantas perguntas Jesus fez em uma única conversa. Vamos lá. Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Uma pergunta. Ainda não compreendem nem entendem? 2. O coração de vocês está endurecido? 3. Vocês têm olhos, mas não veem? 4. Têm ouvidos, mas não ouvem? 5. Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 6. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Quantas perguntas? 8. Em uma mesma conversa, Deus fez 8 perguntas para eles. Talvez você está aqui e você está se perguntando agora: onde é que a pastora vai chegar com isso? Nessas tantas perguntas que Jesus está fazendo, numa mesma conversa, em uma conversa tão estreita, todas as palavras dele foram só perguntas. Faz alguns dias que eu estou clamando a Deus por um milagre específico.
orando na madrugada, jejuando e crendo no milagre. Porém, a resposta do momento de Deus foi não. Não aconteceu o que eu clamei, não aconteceu o que eu estava pedindo, não aconteceu aquilo que eu estava buscando. E aí eu fui perguntar para Deus: por que, Senhor? Por quê? Quem nunca fez isso, gente? Nunca. Quem nunca perguntou isso para Deus? Nunca. Todo mundo aqui, né? Quem nunca perguntou para Deus: Deus, por quê? Aí a gente ouve, né, hoje dizer assim: ah, não se pergunta por quê, se pergunta para quê. Mas também é uma pergunta. Por que, Deus? Para quê? Eu não estou entendendo. Eu pedi, eu busquei, eu orei, eu clamei. Por quê? Por que que a resposta agora foi não? Por que que algumas vezes o Senhor responde de maneira extraordinária e sobrenatural e em outras simplesmente não responde? Quem já teve resposta sobrenatural da parte de Deus aqui? Quem já teve? Já teve. Milagres mesmo da parte de Deus. E quem também aqui já teve o não do milagre, ou seja, não houve resposta. Todos nós aqui já vivemos tanto um lado quanto o outro. E por que? A gente se pergunta por que algumas vezes Deus faz e outras vezes Deus não faz. Por que tem vezes, isso são perguntas que eu estava fazendo para Deus. Por que Deus que tem vezes que eu oro por alguém e o milagre é na hora? O milagre acontece na hora. Quem aqui já recebeu o milagre na hora? Ou cura na hora? Levanta a mão, bem alto, bem alto. E aí eu pergunto a Deus por quê? E que outras pessoas eu oro com a mesma fé, com a mesma intensidade e não acontece. E aí eu estava perguntando para Deus. Uma certa vez, acho que eu já comentei aqui, eu estava com muita dor na coluna e eu tive um atendimento online. Essa pessoa precisava de ajuda. E conversando com ela, enquanto eu estava na conversa, ela não me falou nada. E eu estava com muita dor. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, ó, ora por ela, porque ela está com dor na coluna. Aí a vontade era de olhar assim, ah, bonito para o Senhor. Eu também estou, só para informar. E aí eu perguntei para a pessoa assim, só um pouquinho, interrompi a conversa e perguntei assim, por acaso você está com dor na coluna? Ela disse, pastora, já faz muito tempo, pastora. Eu convivo com essa dor todos os dias, que tem dia que eu não consigo levantar da cama. E aí, eu disse assim, o Espírito Santo mandou eu orar por você. E aí eu comecei a orar por ela, declarando cura. Ela começou a chorar, ela começou a levantar, começou a pular. E ela dizia, pastora, fazia muito tempo que eu não sabia o que era não sentir dor. Eu não tô com dor. E eu achando assim, eu vou orar por ela. Ela vai ser curada. E eu também. Amém? Não. Eu não. Eu continuei com a dor. E aí a gente se pergunta assim, Deus, por quê? Por que algumas vezes eu tô com uma dor, eu vou lá e boto a mão, oro, pá, na hora? Por que tem vezes que não? Por que tem vezes que você faz um propósito com Deus, vai lá e Deus vai lá e cumpre? E tem vezes que você vai lá e faz e nada acontece. Quem já fez essas perguntas aqui? Só eu, gente, que questiono assim, não me deixa passar vergonha aqui. Amém. E aí eu perguntando essas coisas para Deus, comecei a meditar, que nós passamos a vida inteira fazendo perguntas para Deus.
Quantas você já fez? Ao longo da tua vida, quantas perguntas você já fez para Deus? Quantas vezes, às vezes a gente não faz nem pergunta, mas a gente diz assim: Senhor, eu não entendo, eu não estou entendendo. A gente está assim, explica. A gente quer uma explicação do porquê que a gente está vivendo aquilo, do porquê isso está acontecendo. E às vezes a gente faz muitas e muitas perguntas. E quantas perguntas a gente não obteve, simplesmente se cala, não responde? Quantas orações você já fez e você não obteve resposta? Agora entenda algo. Deus nunca deixa de responder. Repita comigo assim: Deus nunca deixa de responder. Não é porque a resposta não foi a que você queria que ele não respondeu. Não é porque a resposta não foi aquilo que eu queria que ele respondesse, que significa que ele não respondeu. Muitas vezes a resposta de Deus não vai ter nada a ver com a tua pergunta. Muitas vezes a resposta de Deus não vai ter nada a ver com o que você pediu. Vou dar um exemplo. Coloca para mim João capítulo 3, verso 4. Preste bem atenção. João capítulo 3, verso 4. Nicodemos perguntou. Nicodemos faz uma pergunta para Jesus. Ó pergunta. Como alguém pode nascer de novo? Como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Nicodemos faz uma pergunta. Como? O que é esse negócio de nascer de novo? Como que alguém pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Aí, essa foi a pergunta, verso 5. Olha o que Jesus respondeu. O que a gente entende? A resposta de Jesus deveria ser com relação à pergunta dele. Não, vou te explicar como é que é. Vou te explicar, não é que você vai voltar para o ventre da mãe. Não, vou te explicar, é o batismo, é o nascer do Espírito, e papapá, papapá. Isso seria a explicação que talvez nós daríamos. Mas olha o que Jesus respondeu. Em verdade lhes digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Explicou tudo. Acredito que Nicodemos disse: agora eu entendi. Ou seja, Nicodemos faz uma pergunta e a resposta de Jesus parece não ter nada a ver com a pergunta. Coloca para mim João, capítulo 4, verso 11. Por que Jesus parece responder algo que é tão diferente da pergunta? Olha aqui. A mulher disse, a mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus. O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A pergunta dela, ela está perguntando, onde que pode conseguir essa água viva? Era só ele dizer, aqui, comigo. Ou lá, ou acolá, sei lá. Olha a resposta de Jesus. Verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela entendeu tudo. Ou seja, a resposta de Jesus parece não ter sentido com a pergunta que é feita. E sabe por que muitas vezes a resposta parece ser diferente com a nossa pergunta? Porque muitas vezes a nossa pergunta, ela é feita na nossa dimensão aqui, terrena. No nosso tempo, cronos. E a resposta de Deus é outra dimensão, é outro tempo, é a eternidade.
A maior parte das perguntas que a gente faz é da carne, não do espírito. E Jesus não responde na carne, ele é espírito. Ele responde no espírito. E é por isso que às vezes a resposta dele a gente olha e diz, não entendi. Porque a resposta dele vai ser no espírito e não terrena. Coloca para mim João 3,13. Ó, vamos ler Bíblia, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você vai ler Bíblia. João 13,3. Ninguém jamais, olha o que Jesus está falando, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés, não é aqui, não é essa versão, acho que é outra versão, acho que é talvez a corrigida fiel, que ele diz, bota de novo o verso 13. Aí, essa daí. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que... Quem é o Filho do Homem? Era ele mesmo. E ele está dizendo que ele está no céu, mas ele estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, é ele que estava falando isso. Mas ele diz o Filho do Homem que está no céu. Como que ele está no céu se ele estava ali em Jerusalém? Ele está falando em outra dimensão. E na eternidade ele está dizendo, eu já estou com o Pai. Aleluia. Muitas vezes a nossa pergunta é uma, e a resposta de Deus, ela faz parte da eternidade para a sua vida. Amém? Agora preste atenção nesse detalhe incrível que eu vou falar, e agora eu começo a pregar. Coloca para mim de volta lá o versículo, deixa ali. Preste atenção aqui, na Bíblia, se você for ler a Bíblia, aqui o Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram para Jesus 180 perguntas ao todo. Pode anotar, gente, anote aí, porque fizeram para Jesus 180 perguntas. Quantas? Sabe quantas Jesus respondeu diretamente? 1, 2, 3. De 180 perguntas que fizeram para Jesus, ele respondeu diretamente conforme a pergunta, só 3. Agora se ajeita na cadeira, irmão. Se ajeita aí. Olha pro irmão que está do seu lado e diga assim, coloca o cinto agora. Porque Jeová vai te sacudir. Sabe quantas perguntas Jesus fez aos homens? Mais de 380 perguntas. Diga assim, mais de 380 perguntas. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós não vamos ter todas as respostas de Deus. Pelo menos não a que queremos. Mas agora prepare-se para uma chave poderosa na sua vida. Quem quer ter resposta de Deus aqui? Quem quer ter? Todo mundo quer. Agora a pergunta para você é, por que então você não responde as dele? Quem quer que Deus te responda? Levanta a mão. Então, por que você não responde ele? Ele tem muito mais perguntas do que você. Ele faz muito mais perguntas para você do que você para ele. Quando foi que você ouviu alguma dele e quando foi que você respondeu? É para você meditar.
Muitas vezes não compreendemos que a resposta que queremos de Deus, muitas vezes está na resposta que damos a Ele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quero te convidar, nessa noite, a responder as perguntas de Deus. Ah, pastora, mas hoje eu vim aqui para buscar resposta? Eu que vou ter que responder? Eu saí de casa disposto, Senhor, hoje o Senhor vai me responder. Aí Deus, é você que vai me responder hoje. Eu selecionei, gente, dentro de tantas perguntas que Jesus fez, eu selecionei alguma. Primeiro, as 8 que nós já lemos aqui no início, né? Ele fez 8 perguntas. Agora coloca para mim Mateus 6:27. Mateus 6:27. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Coloca na NVI. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Deixa a pergunta aí. Hoje você vai responder, irmão. Hoje ele vai te bombardear de pergunta aqui. E a resposta é com você. Ele está perguntando para você: está preocupado? Está ansioso? Por que essa perturbação dentro de você? Por acaso, por mais preocupado que você seja, você pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Responda para ele, não é para responder para quem está do seu lado, não é para responder para mim, é para responder para ele. Amém? Coloca para mim Mateus 8:26. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Por que você está com medo? Você já respondeu para ele? Por que você está com medo? Coloca para mim Marcos 4:40. Marcos 4:40. Marcos 4. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Pastor, eu estou com medo. Eu tenho medo. Senhor, me ajuda. E Jesus está perguntando: por que você está com medo? Você ainda não tem fé? Mateus 9:4. Como eu falei, nós vamos ler Bíblia. Não é eu que estou falando, não é eu que estou perguntando. Quem está falando aqui é Deus. Quem está perguntando para você é Deus. Amém? Então olhe para quem está do céu e diga assim: escuta, porque Ele está falando contigo. Olha a pergunta. Disse-lhe: por que pensam o que é mal no coração de vocês? Pastora, eu tenho uma luta com os meus pensamentos. Eu luto todo dia com os meus pensamentos. Por que vocês pensam o que é mal no coração de vocês? Mateus 9:4. Eu esteja ali, né? Mateus 9:28. Verso 28 agora. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Olha a pergunta de Jesus. Deixa lá. Aí. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?
Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas Ele está te perguntando: você crê que eu sou capaz de fazer isso que você está pedindo? Mateus 16:13. Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo está falando que eu sou? O que eles estão falando? Agora nós vamos mais profundo. Coloca Mateus 16:15. E vocês, quem dizem que eu sou? Quem você diz que é Deus para as pessoas? O que você diz a respeito dele? Quem é ele para você? Ele está perguntando para você nessa noite: quem eu sou para você? O que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Marcos 10:51. Vai ter que ser rápido hoje aí, né? Mateus 10:51. O que você quer que eu faça? Olha o que Jesus está perguntando. O que você quer que eu faça? Eu não peço nada, eu só agradeço. Amém? Mas ele está perguntando: o que você quer que eu faça? E aí você não responde, ele não faz. Mateus 26:50. Amigo, o que o traz aqui? Ó, pergunta para Jesus hoje, para você. Meu amigo, minha amiga, o que trouxe você aqui hoje? O que traz você aqui no culto? O quê? O que faz com que você saia de casa e venha até aqui? O que te trouxe aqui? Lucas 2:48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Versos 49. Ele perguntou. Maria e José estavam atrás de Jesus, porque Jesus simplesmente tinha desaparecido e eles não encontravam Jesus. Foram encontrar Jesus no templo e perguntaram: por que, meu filho? Por que você nos deixou preocupado? Por que fez isso? Olha a resposta a resposta que foi uma pergunta. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Essa pergunta ele está fazendo para você. Por que vocês estão me procurando em tantos lugares que eu não estou? Vocês não sabem que eu estou envolvido nos negócios do meu pai? Vocês não sabem que eu estou na obra que ele está fazendo? Por que querem me achar em outro lugar? Por que querem me procurar em outro lugar? Lucas 6:46. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Você consegue responder isso? Você consegue responder isso para Jesus? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? João 5:6. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado? Você sabia que tem gente que não quer? Porque para ser curado tem que renunciar a algumas coisas. A resposta
do paralítico deveria ser: sim, eu quero. Mas a resposta dele foi: ninguém me ajuda. Aí Jesus diz: você quer ser curado? Ai, Senhor, é porque os meus exames dão tudo errado. Ai, Senhor, é porque eu não tenho dinheiro para ir num bom médico. Ai, Senhor. Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando se você quer ser curado. João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê mesmo? João 20:15. Ele disse: mulher, por que está chorando? Ele está perguntando para vocês aqui, mulher, homem, por que você está chorando? João 21:16. Novamente Jesus disse, não, primeiro é João 21:15. 15 primeiro. 21:15. Não, João, é João mesmo. João 21:15. Depois de comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus está perguntando para você: ei, Priscila, você me ama? Caliel, você me ama mais do que todos esses? Mais do que a sua esposa? Mais do que seu filho? Ele está perguntando. Está perguntando para você: Márcia, você me ama? Mais do que todos? Está perguntando para você. Franciane, você me ama? Bel, você me ama? Ele está perguntando. E aí, olha o que mais. Essa foi a única pergunta que Deus fez mais de uma vez. Aí agora no verso 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez. Agora o verso 17. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Você já respondeu isso para ele? Agora olha o Antigo Testamento, eu selecionei só alguns. Coloca para mim Gênesis 3:9. Gênesis 3:9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou. A primeira vez que Deus vai falar com o homem depois do pecado, ele faz uma pergunta: onde você está? Deus está perguntando para muitas pessoas aqui. Você pode estar com o corpo aqui, mas Ele está perguntando assim: ó, onde você está? Porque tem gente que não está no culto, e Ele está perguntando: onde você está? Gênesis 4:6. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você está irado, Ele está te perguntando por quê. Se você está com o semblante desanimado, Ele está perguntando por quê. Por que desfaleceu o teu semblante? Agora, vamos lá em... É que travou tudo aqui. Gênesis
4:9. 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Talvez Deus está perguntando para você: onde é que está o teu irmão? Que você não ganha para Jesus. Não quero saber, sou eu o guardião das pessoas lá fora agora? Foi o que Caim respondeu. Talvez você está aqui que não ganha uma alma para Jesus e ele está perguntando assim: onde está aquele teu vizinho que está sofrendo? Onde está aquele teu colega de trabalho que você sabe que precisa de Jesus? Onde está que você não tem apresentado ele? Onde está o teu irmão? Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Está perguntando para você. Existe alguma coisa impossível para mim? Algo que eu não possa fazer? Êxodo 16:28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Está perguntando para você: até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai estar dando glória a Deus e aleluia e falando palavrão lá fora? Até quando você vai se fazer de santinho aqui dentro, endemoniado lá fora? Até quando? Até quando? Até quando? Você vai se recusar a obedecer a minha lei, obedecer a minha palavra? Até quando? Agora olhe para quem está do céu e diga assim: quando foi que você respondeu Jesus? Você sabe quantas perguntas Jó fez para Deus? Jó fez 16 perguntas para Deus. Sabe quantas Deus respondeu em relação às perguntas? Nenhuma. Agora, sabe quantas Deus fez para Jó? 70. Olha o que Deus fez. Jó fez 16 perguntas. A resposta de Deus para Jó foi fazendo 70 para ele. E as 70 perguntas que Deus faz para Jó eram resposta das 16. Só que enquanto você não parar para meditar no que Jesus está te perguntando, você não vai saber qual é a resposta que ele está te dando. Jó fez tantas perguntas, ele se queixava. A Bíblia diz que ele se queixava porque Deus não respondia a ele. E um dos amigos de Jó, não dos 3, porque tinha os 3 que foram repreendidos por Deus, mas entrou um quarto na história aí. Um quarto homem aí que daí a revelação para outra pregação. Entrou um quarto amigo assim do nada de Jó, que Deus não repreendeu. E esse quarto amigo de Jó, um amigo surpresa, olha o que ele fala para Jó e que fala para todos nós aqui. E ele vai dizer exatamente o que Deus responde. Coloca para mim Jó 33:13. O que Deus vai falar para a gente que diz que Deus não responde? Jó 33, nós vamos ler o 13 e o 14, 33:13. Por que você se queixa a ele? Esse amigo de Jó, ele está perguntando: por que, Jó, você se queixa para Deus? De que não responde as palavras dos homens? Por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Verso 14. Pois Deus fala. Diga assim: Deus fala. Ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba.
Mesmo que ninguém perceba, ele fala. Mesmo que ninguém perceba, ele responde. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Agora olha algumas perguntas que Jó faz, as perguntas de Deus para Jó. Jó 38, verso 1. Jó 38, verso 1. Nós vamos ler até o 10. Então o Senhor respondeu a Jó. Não, aqui as perguntas que Deus fez para Jó. Isso. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga assim: Deus te responde até mesmo no meio de uma tempestade. Olha o que ele disse para Jó. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começou a fazer umas perguntas bem fraquinhas. Vamos lá. 3. Prepare-se como homem, Jó. Eu farei perguntas e você me responderá. Olha para quem está ao lado do seu, assim, ó, prepara-se. Como homem ou como mulher? Não, se for mulher você fala como mulher. Não é como homem, como mulher, vai deixar na dúvida. Se é homem, pergunta como homem. Se é mulher, pergunta como mulher. Verso 4. Onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Onde você estava? Responda-me, já que você sabe tanto. Verso 5. Quem determinou as dimensões da terra, Jó? Os tamanhos da terra. Quem determinou? Certamente você sabe. Ó Deus ironizando, que top. Pois diz que Deus não é engraçado. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Verso 6. E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? Qual é o fundamento da terra? Quem que colocou? Ou quem colocou a sua pedra de esquina? Verso 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, Jó, pondo-lhe portas, quando do ventre ele irrompeu? Quando vesti de nuvens e as densas trevas os envolvi? Quando, Jó? Quando que você viu, Jó? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras no mar e disse assim, você só vai até aqui. As tuas ondas, que é o teu orgulho, vão se quebrar aqui. As perguntas profundas. Onde você estava, Jó? Você sabe? Até ali. Aí se você vai ler, gente, aqui é muitas perguntas que Deus faz para Jó. Mas coloca agora Jó 40, verso 7. Jó 40, verso 7. Olha o que Deus pergunta para Jó. Prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Verso 8. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Não é justo o que eu estou vivendo. Você vai pôr em dúvida a minha justiça agora, Jó? Vai me condenar para se justificar? Tem muita gente tentando se justificar e no que você se justifica, você condena a Deus. Verso 9. O seu braço, Jó, é como o de Deus? E a sua voz pode trovejar como a dele? Será que você conseguiria responder isso? Agora, depois que Jó ouve todas essas perguntas de Deus, ele tenta refletir sobre elas, porque ele foi bombardeado, irmão. Jó foi bombardeado por perguntas uma atrás da outra, Quando Deus termina de fazer todas as perguntas,
Olha a resposta de Jó. Jó 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa tem que ser a minha resposta. Essa tem que ser a tua resposta. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, todas as coisas. E eu sei que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Verso 3. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Meu Deus, olha o que já Deus está pedindo perdão. Eu falei do que eu não entendia, Deus. Eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que a gente conhece Ele de ver ou só de ouvir falar? Porque quando a gente para de fazer pergunta e a gente para ouvir as perguntas dele, a gente vê que a gente não entende nada, que a gente não sabe nada, que a gente não é nada, que a grandeza dele é além do nosso entendimento. E aí, a gente entende, é nesse momento, quando eu paro de perguntar, e eu passo a ouvir as perguntas dele, é neste momento que eu conheço ele como ele é, eu vejo ele como ele é, e não só de ouvir falar. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as perguntas de Deus é para revelar a nossa pequenez. De acharmos que somos alguém que pode interrogar a Deus, ou dizer o que Ele deve fazer ou o que Ele não deve fazer. Jó só conheceu a grandeza de Deus de verdade quando parou para responder as perguntas de Deus. Deus restaurou a vida de Jó. Diga assim: Deus restaurou a vida de Jó, mas não explicou. Deixa eu falar algo para você. Deus vai restaurar tudo na sua vida. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar os seus negócios. Deus vai restaurar o teu emocional. Deus vai restaurar a tua saúde. Mas não querem explicação, porque muitas vezes Ele não vai explicar. Tem gente que Deus diz assim: Deus vai fazer. Como? Impossível. Vai ser mesmo. Porque se você não crê, Ele não pode fazer nada. O que Deus te promete é restauração, não explicação para tuas perguntas. Quantas vezes você perguntou para Deus: Deus, por que você está demorando em vir? Por que, Deus, que o Senhor está demorando para me responder? Todos nós um dia já fizemos essa pergunta. Agora diga assim: a demora de Deus tem poder. Ah, pastor, agora eu não gostei de ouvir isso não. Você sabia que a demora de Deus é resposta para você? A demora de Deus é uma resposta para você. Há um poder na demora de Deus. Você lembra de Moisés quando subiu o monte, ficou 40 dias? Quantos dias ele ficou lá no monte? Até que Deus descesse? Quantos dias? 40 dias.
Moisés está lá, o povo passa 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 35 dias, nada de Moisés descer. 40 dias o povo diz, Moisés acho que não vai vir mais. Vamos montar um bezerro, vamos criar um bezerro de ouro aqui, um Deus para nós e vamos adorar ele. Foi isso que o povo fez. Quando Deus desce no monte para responder Moisés no 40º dia, Deus olha e diz, Moisés, desce logo porque o negócio ficou feio lá embaixo. Agora escute isso. 40 dias Moisés fica no monte para que Deus descesse. O que acontece exatamente nos 40 dias? No 40º dia, na verdade. O povo levanta o quê? Um bezerro de ouro. Agora vamos lá. Se Deus respondesse no 3º dia, Moisés está lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, Deus respondeu, desce lá Moisés. Moisés desce, o povo ainda estava crente, o povo ainda estava dando glória a Deus, o povo ainda estava dando aleluia. Se Deus responde no 10º dia, Moisés desce, o povo estava até fazendo devocional. Louvor, tudo em volta. Estava lá o Caliel cantando, né? Ele tocando, a Vitória cantando. Estava lá, louvor acontecendo, tudo crente. O problema foi quando Deus respondeu no 40º dia. Foi quando Deus demorou que revelou o que estava no íntimo deles. Meu Deus, meu Deus. No mais profundo do coração do povo, um bezerro de ouro. Ou seja, se Deus responde rápido, eu ainda sou crente. Se Deus responde rápido, eu não tenho dificuldade nenhuma de continuar adorando, de continuar dando glória a Deus. Não tem dificuldade nenhuma. Mas aí Deus resolve ir espremendo, e Ele vai demorando até ver aonde vai a tua maturidade e fidelidade. Sabe por que muitas vezes Ele demora? Porque Ele quer fazer vir para fora esse bezerro de ouro que está aí dentro. O que está escondido dentro de você. Para quê, pastora? Para destruir. Então entenda uma coisa, muitas vezes Deus não responde rápido como você quer. Ele demora para revelar o teu coração. E não é para Ele, porque Ele já sabe, é para você. É para você. Porque se Deus respondesse rápido, o povo não saberia que tinha uma inclinação para adorar bezerros de ouro dentro deles. Deus vai te esticar até o 40º dia para ver o seu íntimo que tipo de adoração, renúncia você está entregando. Olhe para quem está do céu e diga assim, Ele demora? Para ver o que você está entregando para Ele enquanto Ele demora. Hoje talvez você achou assim que eu vou para o culto hoje para receber. Glória a Deus e aleluia. Desculpa te frustrar. Mas hoje você veio aqui para entregar. 3, 4, Senhor. Você ouviu quem? Entendeu, né? Eu estou dizendo que você não veio aqui para receber. Hoje não. Você veio aqui para entregar. Aleluia. Mesmo que a gente sabe que a gente recebe, que depende da minha entrega, o que eu vou receber. Mas a intenção do nosso coração precisa vir para entregar. Pergunte assim, por quê? Não, vocês não querem saber. Pergunte por quê. Escute isso, porque dar, Deus dá para qualquer um. Escute isso. Dar, Deus dá para qualquer um, porque Deus ama dar. A Bíblia diz que o dar é dele, Ele ama dar, ama. Quem já viu alguém
que não presta, não tem caráter, mas tem dom que presta? Levanta a mão, quem já viu? Quem já viu? Se não viu, vai ver ainda, irmão. Se não viu, vai ver ainda. Quem já viu um justo sendo afligido e sofrer? Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu um ímpio prosperando e se dando bem? Levanta a mão. Quem já viu? Sabe por quê? Porque dar para Deus, Ele dá para qualquer um. Diga assim, dar, Deus dá para qualquer um. Mas Ele escolhe de quem Ele vai receber. Ah, meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Ele dá para qualquer um, mas receber, Ele escolhe. Meu Deus, a presença de Deus está queimando aqui, está queimando. Glória a Deus. Se o louvor está aqui é porque está na hora. Glória a Deus. Escute. Qualquer um pode ter dom para cantar, menos eu. Qualquer um Deus pode dar. Vou te dar. Ele dá. Ele dá uma voz bonita. A pergunta que eu faço é: quem Deus ouve quando canta? Ele pode dar. Qualquer um pode ter dom com as palavras, orar bem, pregar bem. Mas de quem ele recebe? De quem? Ah, porque fulano sabe orar muito bem. Nossa, quando ele ora, fala palavras bonitas, eloquentes. Meu Deus! Mas Deus ouve? Oração é oferta. E Ele decide se vai receber ou não. Se você não ser a própria entrega total a Deus na tua oração, Ele não recebe. Você é oferta a Deus. A sua vida é uma oferta a Deus. E Ele não recebe pela metade. Ele não recebe 10%. Ah, só um pouquinho agora, Deus. Daí amanhã, no outro culto, eu dou mais um pouquinho. Aí assim, eu dou a metade, mas daí no outro dia, deixa eu tirar mais 10 aqui. Ele também não recebe 99,9%. Ele só recebe 100% da tua entrega. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Por que de um justo? Porque há entrega. Tu não é qualquer um que ora que Deus recebe. Ele pode dar. Você está entendendo a diferença? Ele pode até te dar o que você orou, mas se ele recebeu é outra história. É outra história. Então não é só o que ele ouve, não é só o que ele ouve enquanto você ora, mas sim quem ele ouve. Ah, mas então você não é abençoado porque Deus te dá. Eu sou abençoado porque Deus me dá. Mas Ele aceita a sua entrega? Mas Ele aceita receber o que você entrega? Diga assim: quando Deus me recebe, recebe a minha entrega, eu me torno selecionado. A tua capacidade de entregar, não de receber. A gente tem muita capacidade de receber, gente. A gente chega a fazer assim, né? Assim, para não cair nada do lado de fora. Mas nós temos capacidade para entregar? A tua capacidade de entregar seleciona você. Você é separado, você é escolhido, você é chamado. E para esses selecionados, Deus não pede pouco. Ah, meu Deus.
Diga assim: eu sou selecionado. Então entenda, Ele não vai te pedir pouco. Ele não vai te pedir para entregar pouco, não. Para esses escolhidos, separados, selecionados, Ele não pede pouco. Não pede. Jesus podia ter pedido o barco de qualquer um quando chegou lá. Não tinha o de Pedro, mas tinha outros barcos. Por que Ele pede o de Pedro? Por que Ele escolhe? Ele escolhe exatamente o de Pedro, selecionado. Ele vai entregar. Se Deus está te pedindo muito, é porque Ele sabe que você tem capacidade de entregar o que Ele está te pedindo. Aleluia. E talvez você pergunta: por que tem coisas que Deus só pede para mim? Irmão, não sei se você já fez essa pergunta, mas eu faço constantemente. Por que Deus só pede para mim? Quando Deus me chamou para ser pastora, que eu não queria, que eu falei não, 300 vezes. E aí quando eu disse, tá, sim, ok. Eu disse sim, te obedeço, Senhor, é o que o Senhor quer, amém. Deus diz assim: então agora larga a tua profissão. Pô, Deus, eu disse sim, aceitei, ok, vou me entregar, vou ser pastora. Mas assim, por que eu? Tem um monte de pastora que pode ser pastora e ter a profissão, ser pastora e trabalhar. Por que eu não posso? Selecionada. Ele sabe da tua capacidade de entrega. Deus não vai pedir algo para alguém que Ele sabe que não vai entregar. Meu Deus, aleluia, aleluia. Mas o que eu preciso para que Deus receba o que eu entrego? Pergunte assim: o que eu preciso para que Deus receba o que eu entrego? Diga assim: amor. Sem amor, nada vale. Você pode fazer muitas coisas, irmão, muitas coisas boas, muitas obras maravilhosas, muitas obras lindas, mas se não tiver amor, nada vale. E como que eu amo, pastora? Como que eu posso amar? Diga assim: somente pelo Espírito Santo. Sem Ele, você não pode amar. Você sabia que você pode congregar em uma igreja que tudo funciona perfeitamente? Tudo. E ela não precisa do Espírito Santo? Oh, grava isso, heresia, grava isso. Escute, calma aí, respira, não vai embora. Para você gostar do culto, você não precisa do Espírito Santo. Ai, que culto bom, nossa, que legal. Nossa, que louvor lindo, nossa, amei, gente. Que energia, né? Para você gostar do culto, você não precisa do Espírito Santo. Para que tudo seja lindo e perfeito no culto, você não precisa do Espírito Santo. Para você orar bonito, você não precisa do Espírito Santo. O mundo gospel está apresentando um evangelho e apresentando igrejas que não precisam do Espírito Santo. Agora repita comigo assim: para amar, eu preciso do Espírito Santo. Para que Deus receba a adoração no culto, eu preciso do Espírito Santo. Para que Deus receba a adoração do louvor, eu preciso do Espírito Santo.
Para que Deus receba adoração através da palavra que sai do altar, eu preciso do Espírito Santo. Para amar o irmão que canta mal, eu preciso do Espírito Santo. Para amar aquela irmã que fica gritando no culto, eu preciso do Espírito Santo. Para amar aquele irmão que faz cara feia, eu preciso do Espírito Santo. Para amar aquela irmã que virou a cara para mim, eu preciso do Espírito Santo. Para amar o pastor que pregou o que eu não queria ouvir, eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Para amar uma igreja em que as pessoas estão me olhando de canto de olho, falando mal de mim, eu preciso do Espírito Santo. Senão, é um monte de gente hoje pulando de igreja em igreja para achar a igreja perfeita. E você pode achar, mas te garanto que não tem o Espírito Santo. Igreja perfeita não tem o Espírito Santo. Porque no amor dos defeitos um do outro é que Deus vai crescendo em você, é que a presença de Deus vai aumentando em você, é que Ele vai te aperfeiçoando, é que Ele vai te moldando o teu caráter. Ou por que você acha que eu nunca ouvi me falar de desigrejado e hoje tem? Porque a igreja tem defeito. Lógico que tem, você está nela. Se você sair daqui, a outra também, que você vai para outro lugar, a outra vai ter defeito, porque você está lá. Aonde cada um de nós estiver, vai ter defeito. Mas essa é a igreja do Senhor, onde o Espírito Santo trabalha no meio dos defeitos, no meio da dificuldade entre um e outro. A gente vai aprendendo a se amar e Deus vai nos moldando o nosso caráter. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Se coloca de pé. Eu termino com uma pergunta. Falamos só de pergunta, eu vou terminar com uma pergunta. O que você quer? Uma igreja que precisa do Espírito Santo ou a que não precisa do Espírito Santo? Você pode, gente, encontrar um lugar perfeito, cheio de técnica, cheio de bons funcionários, treinados. Mas agora uma igreja que depende da presença de Deus vai falhar. Mas essa é a igreja do Senhor. Feche seus olhos.